Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso 10º encontro científico. Nós já estamos iniciando o mês de junho, seguimos torcendo por dias melhores, embora o pior dos piores cenários esteja sendo desenhado. Mas nós não podemos perder o ânimo nem a fé. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, otimismo e fé em Deus são tão bons para a nossa saúde como médicos e remédios. Hoje nós faremos a leitura de um artigo da revista Oral Diseases, publicado por professores da Universidade Europeia de Madrid, a alma mater de vários ex-alunos como Benjamin, Ricardo e Filippo de Bartolomeu. Filippo, que conversará conosco nos próximos dias sobre o impacto da pandemia na atuação odontológica na Itália e na Espanha. O artigo faz uma breve introdução sobre a infecção pelo SARS-CoV-2 como um fator de risco importante para o desenvolvimento de condições que são gravíssimas, como a síndrome respiratória aguda grave. O artigo também expõe os principais sinais e sintomas, como dor de cabeça, faringite, hiposmia, hipogeusia, que inclusive não tem uma explicação esclarecida, mas são sintomas muito comuns. Também pode haver diarreia, dispneia, a pneumonia, nos casos mais graves, e os autores acrescentam manifestações dermatológicas e vasculite, que se tornaram bem conhecidas quando os profissionais italianos, que prestam cuidados intensivos aos pacientes com Covid, perceberam as alterações nas extremidades, especialmente nos dedos dos pés. Vale salientar que esse artigo que nós estamos analisando hoje foi publicado agora em maio, há poucos dias, e é o primeiro artigo que apresenta as lesões bucais relacionadas à doença, ou pelo menos é isso que os autores afirmam. E vocês percebem que, assim como todos os trabalhos publicados apressadamente nessa época, vocês devem ter notado que ele foi lançado primeiro online para depois ser inserido em um volume da revista. Então, por isso, ele não tem aquela formatação característica dos artigos. Pois bem, os autores nos apresentam 3 casos com úlceras ou lesões vesículo-bolhosas nos pacientes durante esse período de isolamento, que foi o mês de abril de 2020, ou seja, um dia desses. Mas eu preciso já fazer uma crítica, na verdade uma observação, é que os pacientes não foram examinados ao vivo. Devido ao isolamento, o exame foi realizado à distância, por chamada de vídeo ou fotografia, mas de toda forma, é só uma observação, porque de toda forma o aspecto das lesões pode ser descrito e exposto nesse trabalho que nós estamos vendo, inclusive levantando um questionamento sobre a importância da teleodontologia, principalmente nesses casos. O primeiro caso é de um homem com 56 anos e sem comorbidades. Ele foi isolado com suspeita de infecção por SARS-CoV-2, porque teve astenia, agitação e febre por 2 dias, além de hiposmia, disgeusia e linfadenomegalia cervical. Além de tudo isso, o paciente queixou-se de dor no palato. Lembrem desse detalhe, dor. E foi quando foi possível perceber a presença dessas lesões no palato, que vocês veem na imagem, que tem um aspecto muito semelhante a herpes. Mas o paciente relatou não ter histórico de lesões herpéticas. Segundo o paciente, era a primeira vez que surgia alguma coisa do tipo. O tratamento foi com antiviral, o valaciclovir, bochechos com clorexidina 0,2%, tendo êxito, pois depois de 10 dias o paciente não apresentava mais essas lesões e seguiu esperando o resultado do exame sorológico para confirmar a suspeita de Covid. O segundo caso é de um homem diabético e hipertenso. São 2 das comorbidades mais associadas aos quadros graves de Covid-19. E esse paciente ele tinha um pequeno detalhe em sua história, porque ele procurou atendimento odontológico para tratar uma infecção. Um outro detalhe é que a esposa havia sido diagnosticada com Covid-19 e eles estavam isolados em casa. Da mesma maneira que o primeiro paciente, esse segundo paciente enviou uma fotografia da lesão, em que é possível perceber inúmeras úlceras, várias úlceras pequenas no palato e detalhe, apenas de um lado. Assim como no primeiro caso, o paciente não tinha história de herpes, mas vocês concordam comigo que o aspecto é muito semelhante a herpes, principalmente naqueles casos de pacientes imunossuprimidos. A reagudização do HSV1 e HSV2 é muito parecida com esse padrão palatino. E para esse segundo paciente, o artigo relata que foi feito apenas o uso de uma solução antisséptica, mas ele não esclarece qual. O terceiro caso é de uma mulher com 65 anos, história de febre, diarreia, dor na língua, mais uma vez a dor aparecendo,
e era uma paciente que tinha comorbidades importantes e relatadas como frequentemente associadas aos quadros mais graves de Covid. Paciente obesa, hipertensa, usando diurético e um inibidor da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Uma semana após o surgimento desses sintomas, a paciente teve uma pneumonia bilateral por causa da infecção pelo SARS-CoV-2 e iniciou o tratamento com antibióticos, corticosteroides e antivirais. Quase um mês depois, a paciente desenvolveu um rash cutâneo, principalmente no tronco, e passou a sentir dor na região anterior da língua. Mais uma vez, um paciente se queixando de dor. Observem essa informação. A paciente contou que até então ninguém havia examinado a sua boca. Isso é relatado no artigo e nos faz pensar que dentistas na UTI da Espanha são só lembranças. Uma semana depois desse racho cutâneo e da dor na língua, a paciente desenvolveu bolhas na parte interior do lábio inferior, como vocês podem ver nessa fotografia, e gengivite descamativa. O dentista que atendeu prescreveu clorexidina e prednisolona. A paciente teve alguma melhora e permaneceu em isolamento. Outra coisa que eu esqueci, sobre o racho cutâneo. Um dermatologista realizou uma biópsia incisional e o exame histopatológico revelou características sugestivas de um exantema viral. E aí eu me pergunto se seria uma característica similar às arboviroses ou às manifestações das arboviroses. Por quê? Essas doenças exantemáticas que nós temos por aqui também apresentam essas lesões cutâneas, essas alterações cutâneas. Eu fico me perguntando se existe alguma semelhança. Eu me pergunto também se os brasileiros com Covid estão apresentando lesões semelhantes, e é algo que nós ainda não temos informação. Existe uma afirmação nesse artigo que diz muita coisa sobre essas lesões. Então vocês, se quiserem anotar, anotem. Os autores colocam que a infecção pelo SARS-CoV-2 provoca lesões exantemáticas que podem lembrar outras doenças virais com a presença de vesículas e bolhas. Quais são essas doenças? A estomatite aftosa, a doença de mão, pé e boca e a gengiva-estomatite herpética, que apresentam características similares. Outra coisa que vale chamar a atenção é para essa queixa dolorosa dos pacientes. E mais uma vez, repetidamente, de novo, novamente, renovar o nosso comentário sobre a importância do exame oral dos pacientes. Os autores acreditam, e nós concordamos, que muitas dessas lesões podem ser menosprezadas devido a outros problemas bem mais sérios que estão acontecendo com os pacientes naquele momento, e é óbvio. Por fim, pessoal, eu quero apresentar dados que não têm a ver com o nosso artigo, mas têm a ver com o nosso tema. Estamos passando por uma fase muito delicada da pandemia e é necessário que todos tenham responsabilidade e atenção ao bem comum. Volto a insistir, atenção ao bem comum. Já falei sobre isso em outros momentos e é uma responsabilidade de cada um de nós. Os casos confirmados, como vocês podem ver nesses gráficos gerados pelo LAIS da UFRN, eles estão crescendo muito. Então vocês podem imaginar os casos que não são notificados, tendo em vista que o Brasil é o país que em todo o mundo menos faz exames. Nós tivemos muito tempo para preparar o país, os nossos estados e municípios, enfim, os hospitais. Tivemos muito tempo, mas parece que nós não aproveitamos esse privilégio. O Brasil parece que recebeu o SARS-CoV-2 de braços abertos e continua, em muitas situações, ignorando esse rastro pernicioso do vírus. Vocês estão vendo nesses gráficos do LAIS, do UFRN, que nós estamos subindo a ladeira ao mesmo tempo em que já se fala de reabertura. Mas nós sabemos que existem muitos interesses políticos e econômicos envolvidos, que essa pressão do capital oportunista talvez piore ainda mais a nossa situação. No gráfico inferior, vocês observam que nós já ultrapassamos todos os cenários mais pessimistas desenhados pelos modelos matemáticos. E nessas horas, infelizmente, o otimismo dá lugar a um sentimento que nós estamos à deriva e sem um ordenamento central que deveria vir do Ministério da Saúde, porque isso é um papel do Ministério da Saúde que há semanas não tem ministro. Eu estou falando para vocês desde o Rio Grande do Norte.
e eu quero apresentar para vocês como está o comportamento social aqui no RN. O Rio Grande do Norte é um estado pequeno com 3,5 milhões de habitantes, não é um estado rico, nem chega perto dos estados vizinhos, e nós percebemos que aqui no RN o movimento caiu muito, mas ainda não chegou nem perto do mínimo desejado para o controle do spread do vírus. Já se falam aqui alguns boatos sobre uma reabertura gradual, mas como vocês podem ver nesses gráficos, nós não estamos nem perto da organização social necessária para que o cidadão receba o atendimento que merece, e nós não atingimos nem o mínimo do distanciamento ou do isolamento que era esperado para essa realidade que nós estamos vivendo. A realidade é que esse sentimento de otimismo muitas vezes dá lugar a um sentimento que nós estamos à deriva. E a mensagem que eu quero deixar para você, meu conterrâneo ou não, seja você eleitor de A ou B, ou C ou D, a mensagem que eu quero deixar para você, independente de qualquer coisa, é que você fique em casa, preserve sua saúde e a saúde da sua família. Você sabe que a comemoração pode esperar, que aquele encontro pode esperar, que aquela festa com os seus amigos pode esperar. Mas se por acaso você precisar sair, precisar trabalhar, precisar fazer qualquer coisa, proteja-se. Proteja-se ao máximo. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado e perigoso. E é muito importante que você esteja alerta, protegido e que proteja também aos seus familiares. Se você deseja fazer uma leitura integral do artigo da semana, vocês já sabem que é só entrar nesse link que aparece na tela para fazer o download imediato desse artigo que nós comentamos na noite de hoje. Até a próxima semana com mais um tema sugerido e escolhido por vocês.